Ok, estamos de volta com a nossa série Restaurante versus Caseiro. É uma série em que a gente vai no restaurante, come e depois tenta reproduzir em casa. E se você é novo por aqui, eu sou a Marina, esse canal é sobre alimentação saudável, eu sou nutricionista e cozinheira. E hoje a gente vai fazer a coisa muito saudável de você comer coisas que não são consideradas saudáveis de vez em quando, sem problema nenhum, sem nenhum peso na consciência, viu? Então a gente foi lá no Outback, isso foi, gente, antes da minha viagem para a Hungria, então esses steaks são bem antigos, e a gente pediu o clássico da casa. A gente costuma pedir água da casa toda vez que a gente vai comer fora, porque além de ser mais saudável beber água do que qualquer outra coisa, é de graça. A gente gosta muito do Outback porque ele tem um atendimento muito consistente, a comida também é muito consistente. Você vai lá, você sabe exatamente o que você vai pedir, certo? O que você vai comer. Nunca vem muito diferente, vem aquilo lá, a costelinha, a batatinha, aquela maçã, o pãozinho. A gente gosta também bastante da costelinha, especialmente eu gosto muito da textura porque ela realmente desfia e tem aquele molho meio adocicado, barbecue. O Outback é um restaurante que vem com todo um pacote de decoração australiana, os nomes dos pratos, esse tipo de coisa, mas a comida mesmo é tradicional americana, tipo de steakhouse. Na verdade, lá na Austrália você não vai achar esse tipo de comida. Depois da nossa experiência no Outback, que não foi só essa, mas a gente já foi várias vezes lá comer costela, então eu digo que eu conheço bem a costela do Outback, a gente teve que reproduzir. E aí eu fui pesquisar sobre churrasco nos Estados Unidos, o barbecue nos Estados Unidos e mais especificamente sobre a costela. A verdade é que nos Estados Unidos tem muita variação, especialmente na questão do molho, que é uma coisa tão importante, né? Molho barbecue, ou seja, molho para churrasco, tem de vários tipos diferentes, dependendo da região onde você tá. Então, se você vai mais para o sul, é uma coisa, tem regiões que usam nada de tomate, usam mais vinagre, tem regiões que vão mais para pimenta, tem regiões que vão mais para o doce. Essa costelinha do barbecue se assemelha mais com o estilo texano, que tem tomate, inclusive uma base de ketchup, e também tem mais dulçor. Além do vinagre, sim, mas ele é mais um molho adocicado, agridoce e com base de tomate. Então, eu fui procurar receitas mais para esse lado. No dia de fazer a nossa costela, para mim era muito importante comprar uma costela de boa qualidade. Então, a gente foi num açougue e pegou uma costela. Não pegamos o pedaço específico da costela do Outback. Porque a costela do Outback é um pedaço que chama Baby Back Ribs, que é um pedaço, né, mais fininho assim, que é um pedaço que tem... É um pedaço bem gostoso de carne, gordura, é um bom pedaço de costela, mas eu vi que nos Estados Unidos também é muito comum você usar um pedaço que chama St. Louis, que é um pedaço um pouquinho mais cheio de gordura, mas também tem bastante carne e tem muito sabor. A gente acabou indo no açougue e pegando um pedaço de costela toda que tem basicamente essas duas partes. E o motivo pelo qual eu fiz isso foi que eu consegui um pedaço de costela que tinha muito mais carne do que aqueles que vêm congelados no supermercado. E isso fez muita diferença, eu acho, no resultado final. A gente começa, então, fazendo um rub, que é uma mistura de temperos, temperando a nossa carne para poder, então, assar. A nossa mistura de temperos tem páprica doce, pimenta caiena, mostarda em pó, pimenta chili, sal e pimenta do reino. Você pode inclusive fazer essa misturinha, guardar num pote e usar como um tempero seco, ao invés de comprar aquelas misturas prontas no mercado, sabe? Você já tem a sua misturinha que tem tudo a ver com esses sabores defumados do churrasco americano. A gente vai colocar generosas colheradas dessa nossa mistura de tempero sobre a nossa costela e esfregar para que ela fique toda bem temperada. Tradicionalmente, nos Estados Unidos, essa costela é feita em uma defumadora, uma churrasqueira a baixa temperatura que tem o objetivo de deixar o sabor bem defumado, e essa costela fica horas e horas nessa defumadora
até ela desprender do osso. A gente vai tentar fazer uma versão caseira disso, não vai ter toda aquela defumação. Eu quero mesmo deixar essa receita bem viável para vocês. Então a gente vai embrulhar a costela toda em papel alumínio. A ideia é que fique um embrulho bem fechadinho e assim a gente mantenha os sucos da costela dentro desse pacote e ela cozinhe lentamente no forno. A gente vai deixar no forno isso por 3 horas, a forno a 150 graus mais ou menos, e isso para nossa carne ficar assim desmanchando, ficar super macia, bem enroladinha. Nos Estados Unidos, tradicionalmente, o que se faria é colocar numa defumadora e deixar até por muito mais tempo. Então eles têm um sabor defumado, que é daquela churrasqueira específica que não tem como a gente imitar. Mas eu também tenho a impressão que o Outback não faz isso e ele deve adicionar outras formas de sabor defumado. Talvez até fumaça líquida, eu não tenho certeza, porque é um atalho bem comum para você conseguir esse sabor defumado. Eu não queria usar isso porque, além de difícil de achar, é um pouco ultraprocessado, sabe? É como se você estivesse colocando um aditivo químico aí na hora que você vai cozinhar. Então o que eu preferi fazer foi usar temperos defumados, como a páprica, por exemplo, e naquele final ali da receita eu vou dar uma aumentada no fogo pra gente tentar adicionar mais sabor defumado. Se você quiser se aventurar e fazer uma defumadora em casa, fique à vontade. Eu queria também deixar a receita bem acessível para todo mundo poder fazer domingo para a família, de boa, então não fiz isso. O molho da costela do Outback é uma coisa que eu achei complicada de reproduzir. Eu acho que eu precisava engarrafar esse molho e ficar provando perto do meu molho e comparando para poder igualar as proporções. Eu vi várias receitas que tentavam imitar e elas usavam basicamente os mesmos ingredientes que eu usei. Uma coisa que podia variar era a forma de açúcar, então às vezes era açúcar mascavo, às vezes era mel, às vezes era melado de cana. E aí eu fui atrás de uma receita de molho barbecue com inspiração texana. Fui até um chefe que é muito renomado nessa área de churrasco, chama-se Aaron Franklin, e peguei a receita dele. Ele ensinou basicamente numa aula que eu consegui assistir online e eu estou reproduzindo a receita dele aqui hoje para poder botar nas nossas costelinhas. A gente vai usar vários ingredientes e alguns já prontos, como ketchup e molho inglês. Dá uma olhada no rótulo, escolhe as melhores opções. Ketchup você consegue encontrar sem nenhum aditivo químico, só tomate, vinagre, açúcar. E o molho inglês tem algumas marcas que são melhores do que outras, então dá uma olhada nos ingredientes para você escolher a melhor opção. A gente vai, de maneira bem grosseira, descascar e picar alho e cebola e levar uma panela para refogar até que estejam dourados. Quando eles estiverem douradinhos assim, você pode adicionar o açúcar mascavo e levar ao fogo de novo até esse açúcar derreter na forma meio que de um caramelo. Ele vai virar um negócio grosso e borbulhante, bem espesso, que a gente vai usar como base de sabor para o nosso molho. Hora de adicionar o restante dos ingredientes a esse nosso caramelo de açúcar mascavo quente. A gente vai começar com ketchup e depois vinagre. Aqui eu tô usando vinagre de maçã, você poderia usar outros vinagres brancos também. A gente vai adicionar páprica defumada também, para dar aquele saborzinho defumado. Um molho inglês, a gente vai acrescentar mostarda em pó também, além de sal e pimenta do reino. Eu levei esse molho ao fogo por mais ou menos 15 minutos, deixei no fogo bem baixo para todos os sabores se misturarem e se integrarem. Depois que o molho estava pronto, eu escolhi peneirar ele. O chefe bateu tudo no liquidificador, também uma opção. Eu escolhi peneirar e deixar cozinhar por mais tempo para ver se apurava mais os sabores. Depois que o molho estava pronto e a costelinha passou aquelas 3 horas no forno, eu desembrulhei e coloquei uma camada de molho em cima e voltei para o fogo bem alto, tipo a 250, 280 graus, por alguns minutos para deixar para unir esses sabores e tentar dar uma queimadinha na minha costela mesmo. O que você poderia fazer é fazer todo esse processo no fogão, e se você estivesse fazendo um churrasco ou se você tivesse uma churrasqueira, você poderia terminar na churrasqueira também. Eu vi várias receitas que faziam isso, mas também fui para o caminho mais prático.
Hora da verdade, hora de provar a nossa delícia. Essa tem mais carne. A outra mais macia ainda. Mas essa aqui eu tô sentindo mais como se eu estivesse comendo... Tá muito bom. Agora, o meu propósito era tentar imitar. Então eu fiz o molho do jeito que é mais aproximado. Mas se fosse pra eu fazer o molho, eu botaria especiaria, eu botaria louro, eu colocaria mais temperos, sabe? Não, aqui tem mostarda, tem páprica, tem pimenta, mas eu acho que eu botaria mais especiarias, eu tentaria, talvez eu colocasse alguma coisa mais asiática. Só que não seria a costelinha do Outback, por isso que eu não coloquei, entendeu? Mas eu acho que pra reproduzir essa, como, vontade de comer uma costela com um molhinho agridoce, eu acho que eu faria diferente. Então dá pra incrementar, dá pra fazer melhor, então. Eu acho que sim. Pro meu paladar, né? Tem gente que vai preferir assim. O mais parecido possível do Outback. O meu paladar gosta de sabores exóticos, gosta de especiaria. Lembra uma vez que a gente provou num restaurante aqui em Brasília? Tinha cravo e canela no molho deles de barbecue? Sim. E tava muito bom. Sua vez agora. Eu achei mais macio que a do Outback. Desfia bem mais. Mas o molho eu achei mais forte. Não tá tão suave igual o do Outback. Você queria que ele fosse mais suave? Mais suave. Do Outback é mais discreto o molho. Mais suave em que sentido? Menos pimenta? Tá meio muito ketchup, não sei. Ou vinagre? Ketchup forte, sabe? Um sabor forte de ketchup. Sei. Eu não achei, não. Tá com sabor forte. Eu acho que ele tá mais ácido do que o do Outback. Mas porque eu botei vinagre. Mas tá não muito porque... gostoso. Tá muito bom. A receita do molho não é minha. A receita do molho é do chefe Aaron Franklin. Aaron Franklin. Não consegui achar do Outback, mas consegui achar dele. Posso terminar de comer tudo agora? Vai lá. Acho que essa foi uma experiência bem positiva. Não foi a primeira vez que eu fiz costelinha ao molho barbecue. Eu já tinha testado outras receitas há alguns anos atrás e não tinha ficado tão satisfeita quanto eu fiquei dessa vez. Na verdade, eu fiquei bem satisfeita com a textura da costela. Acho que ter comprado essa carne no açougue fez diferença. Creio que a mistura de tempero seco também fez diferença. E o tempo de forno, é claro, baixo, lento, mas constante ali, 3 horas no fogo, também deu muita diferença. Se você fizer a receita em casa e depois de 3 horas ainda não tiver macio, deixa mais tempo, viu, gente? Você pode deixar, essa uma carne que aguenta bastante tempo em temperatura baixa. A gente chegou à seguinte conclusão. Molho do Outback, melhor do que o meu. A textura, a costela em si, eu achei a que a gente fez mais gostosa. Depois que eu fui pensar, ver as imagens, lembrar, eu vi que a nossa textura ficou desfiando, ficou assim muito macia, mas tinha mais textura de carne, enquanto a do Outback ficava desfiando, mas parece que as fibras estavam quebradas de algum jeito, de tanto que é macio. Então talvez eles botam algum tipo de amaciador de carne e isso faz com que as fibras fiquem quebradas, então eu achei um pouco mais agradável a nossa. Não que a de costelinha do Outback não seja maravilhosa, tá, gente? É gostosa também. Mas achei que deu muito certo esse método de cocção, esse tempero e esse lugar onde a gente comprou a costela, essa costela de boa procedência. Agora, o molho, acho que a gente perdeu. Ficou bem gostoso também, a receita é boa, mas o do Outback ainda tem ali um passinho a mais. Eu ainda acho que eu preciso desenvolver mais esse molho para o nosso gosto, quem sabe trocando o ketchup da receita original por passata de tomate, quem sabe colocando especiarias, cozinhando com algum louro, não sei, usando um pouco de melado de cana que talvez tivesse dado um sabor diferente. Acho que essa receita de molho a gente pode aprimorar também, e é assim, a gente vai cozinhando e vai melhorando, né, as receitas até a gente chegar naquela receita maravilhosa, perfeita, que a gente escreve no livrinho da família e faz sempre.
Se você é fã de costelinha ao molho barbecue, quiser fazer em casa, economizar uma grana, fazer umas batatinhas assadas e chamar a família, super indico essa receita. Tá aqui no link da descrição, eu deixei tudo escrito bonitinho pra você. Se você gostou desse estilo de vídeo e quer ver a gente em outros restaurantes reproduzir outras coisas, quem sabe até com um quê mais saudável para botar ali mais no dia a dia, escreve aqui embaixo a sua sugestão. E se você quiser acompanhar a gente no nosso dia a dia, vai lá no Instagram que tem muita coisa legal, inclusive conteúdo que só acontece por lá. Então você pode seguir em @_Marina Moraes_. Eu vejo você na próxima então. Tchau!